Querido amigo, querida amiga, com a graça de Deus, nós estamos aqui novamente para conversar um pouco sobre a palavra de Deus e de maneira bem especial, o versículo 1 do capítulo 1 do livro de Ruth. É isso mesmo, livro de Ruth. Diz assim: Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com a sua mulher e seus 2 filhos. Interessante. Nos dias, diz ali, em que julgavam os juízes. E se nós formos olhar o livro anterior, que é justamente o livro de Juízes, lá no capítulo 21, no último versículo, versículo 25, diz assim: Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais reto. Olha só que situação. Não tinha rei, então, pelo visto, reinava muita desordem, porque cada um fazia o que bem entendia, justamente mostrando assim o período crítico no qual aquelas pessoas viviam. E é justamente nesse período crítico da história, entre o povo de Israel, ou no meio do povo de Israel, é que justamente acontece a história de Ruth. Os dias em que julgavam os juízes era um período marcado por constantes guerras, conflitos, invasões, retaliações, violência, agitação e, claro, como diz o texto, fome. E em meio a todos esses eventos, uma família composta por um esposo, esposa e 2 filhos, uma família de 4 pessoas, se muda de Belém Efrata para Moabe. E durante cerca de 10 anos em que essa família lá viveu, a família enfrentou o luto, enfrentou a perda do pai, chamado Elimeleque, e se não bastasse a perda do marido, Noemi ainda teve que lidar com o casamento dos filhos com mulheres moabitas. Mas por que teve que lidar? Porque veja só, a lei de Deus, ela proibia esses casamentos entre o povo de Deus e também alguém de Moabe ou uma moabita. Isso está lá em Deuteronômio 23, versículo 3, e também é repetido no livro de Esdras, capítulo 9, versículo 1 e 2. E quando tudo parecia estar ajeitado, viúva, mas também agora convivendo bem com as suas noras, parece que quando tudo estava ajeitado, as noras Orfa e Ruth ficam viúvas. Mais uma drástica perda para aquela família. Há 3 mulheres agora. 3 mulheres desamparadas. Naquela época era sem o INSS como nós temos no dia de hoje. Mas para socorrê-las, então, elas não tinham esse recurso, assim como muitas mulheres têm nos dias de hoje quando ficam viúvas. E elas estavam agora incertas e inseguras quanto ao seu futuro. E nesses momentos, querido amigo, com certeza talvez você já tenha passado por isso, nesses momentos é muito importante quando nós temos e nos lembramos e podemos contar com alguém da nossa família para nos socorrer. E Noemi, ela recordou-se que lá em Belém vivia um parente vivo e este poderia lhe abrir e fornecer comida. Noemi então resolve voltar para casa. Ela se despede das suas noras e argumenta para que elas fiquem, porque é melhor que elas fiquem em Moabe. É melhor para elas. Olha só, uma sogra preocupada com o bem-estar das suas noras. E ela diz: fiquem aqui na terra natal de vocês, junto com a família de vocês, com os teus deuses, junto com os teus parentes. Olha, e se casem novamente e sejam completamente felizes. Orfa aceita o conselho. Orfa aceita o conselho e fica na terra junto com os seus familiares. No entanto, Ruth não aceita a argumentação de Noemi. E ela resolve partir para o desconhecido. Agora a história se inverte.
Se antes Noemi, junto com seu marido e seus 2 filhos, veio para Moabe, para um lugar desconhecido, agora é Ruth. É Ruth que parte para o desconhecido. Ela deixa para trás a sua família, o seu passado, a sua história. E em meio às guerras, em meio à violência, à agitação em Israel, bem, na periferia da história, Deus está agindo. E ele está agindo para que aquela promessa que ele anunciou, desde Gênesis, capítulo 3, versículo 15, deixe a queda em pecado, desde o jardim do Éden, para que aquela promessa que Deus ali fez, ela seja então cumprida. É Deus agindo na periferia da história. Por isso é fantástico essa informação do texto. Nos dias em que julgavam os juízes. No dia em que julgavam os juízes. Não foi fácil, querido amigo, querida amiga. Não foi fácil para Elimeleque tomar a decisão de sair de Belém Efrata, que fica a 8 quilômetros ao sul de Jerusalém. Não foi fácil para ele ir para Moabe, mas a fome, uma tragédia, ela levou aquela família a tomar essa decisão. Noemi sofreu com a perda do marido. Noemi sofreu também ao ver os seus filhos se casando com mulheres moabitas, porque a lei de Deus proibia fazer isso, conforme Deuteronômio 7 também. Uma lei que visava evitar que os filhos de Deus caíssem na idolatria. Noemi sofreu em ver os seus filhos morrerem. Noemi sofreu. Pense nessa mulher sofredora, não tão diferente como as mulheres dos nossos dias. Mas quando Noemi resolve voltar para Belém, porque ela soube que a fome havia terminado em Israel. Olha lá, Ruth, capítulo 2, versículo 2. Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. Então a fome tinha terminado. E é justamente no momento, se a fome fez Noemi e sua família sair, e se agora as perdas de Noemi fez com que Noemi voltasse acompanhada da sua nora Ruth, já que a fome tinha terminado, nós então temos aqui o começo, o meio e o desfecho de uma das mais belas histórias registradas na Bíblia. É o amor de uma nora para com a sua sogra. Mas vai muito além disso. Vai muito além disso. Querido amigo, querida amiga, tragédias. Noemi e sua família, por causa de uma tragédia, a fome, foi para um outro país. Noemi enfrentou a tragédia de ter perdido seu marido. Noemi, ela enfrentou a tragédia de ter perdido seus 2 filhos. Querido amigo, querida amiga, as tragédias. Onde acontecem as tragédias? Quando acontecem as tragédias? O sábio Salomão está lá no livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 2 e também o versículo 11, ele escreveu o seguinte: tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao perverso, ao bom, ao puro e ao impuro, tanto ao que sacrifica como ao que não sacrifica, ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. E o versículo 11, vi ainda debaixo do sol, que não é dos ligeiros o prêmio, nem dos valentes a vitória, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor, porém tudo depende do tempo e do acaso. Onde acontecem as tragédias? Quando acontecem as tragédias? A todo momento, com todas as pessoas, em qualquer situação. Nós agora estamos bem, mas não sabemos daqui a pouco como será. O que Deus está fazendo? Essa é a pergunta que as pessoas se fazem na tragédia. O que Deus está fazendo? Pois parece que Ele não está preocupado comigo, parece que Ele não está agora ocupado de mim, nem olhando para mim no momento dessa tragédia. Noemi, uma mulher sábia, Noemi, uma mulher atenta, ela se preocupa. Veja só, ela tinha acabado de passar por 3 perdas.
E ela se preocupa com aquelas duas jovens mulheres, as suas duas noras, Orfa e Ruth. Noemi não queria ser um fardo para elas, e ao mostrar a sua preocupação com elas, ela também demonstra o amor e a bondade de Deus. No versículo 9 do livro de Ruth tem as seguintes palavras: o Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido, e as beijou. Elas, porém, choraram em alta voz. Querido amigo, querida amiga, Noemi testemunha o amor de Deus, um Deus desconhecido lá em Moabe. Porque em Moabe havia muitos outros deuses, um deles Quemos, a quem muitos sacrificavam até inclusive crianças. Mas essas noras, elas tiveram um testemunho desse Deus de Israel. E com certeza Ruth, por esse testemunho, ela disse: não, eu vou com a senhora, eu quero ir para a terra aonde esse Deus de Israel, ele é adorado de maneira tão prática, de maneira tão dinâmica. Eu quero ir com a senhora, porque o teu Deus será o meu Deus. Querido amigo, querida amiga, se nós vemos uma família, por causa da fome, uma grande tragédia, por causa da fome, se nós vemos uma família indo para Moabe, por causa da fome, uma grande tragédia, indo para Moabe, para um lugar onde se praticavam brutais e sacrifícios horríveis aos seus deuses, lá nós vemos também Deus mostrando o seu amor e a sua misericórdia, e também agindo na periferia da história, para através de uma moabita, cumprir com a sua promessa. Querido amigo, querida amiga, é tão interessante essa história que mostra a ação desse Deus que está ocupado em cumprir com a sua promessa, que a história toda termina assim. Ruth, ela então conhece Boaz, os dois se casam, e Ruth e Boaz, eles são filhos, ou eles têm um filho, e o nome desse filho é justamente Obed. E Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. Mas é muito mais espetacular se eu olho antes, e se eu me lembro outro detalhe dessa história. Quem é Boaz? Quem é Boaz? Boaz é filho de Salmão, que se casou com Raabe, a prostituta, que socorreu os espias quando esses foram lá espiar as terras de Jericó. Fantástico. Aqui mostra um Deus agindo, preocupado em salvar todas as pessoas. Aí nós temos Raabe de Jericó. Aí nós temos Ruth, moabita. Nós temos duas estrangeiras que entram diretamente, está lá em Mateus, diretamente na genealogia de Jesus Cristo. Querido amigo, querida amiga, que nós possamos sempre olhar para este Deus que age na periferia da história. Ele age na periferia da história. Eu não posso esquecer de como Deus está agindo também neste momento, também nesta situação. Eu acho muito fantástica uma simples informação desse texto. Nos dias em que julgavam os juízes. Nesses dias aconteceu uma história na vida de uma família, uma história comparado às histórias das nossas famílias. O período dos juízes é um período muito curto, 150 anos após a conquista da terra prometida. É um período entre a morte de Josué e o início do reinado de Saul. É um período de lutas intensas para que o povo possa se manter naquelas terras recém-ocupadas pelo povo de Israel. E em cada situação difícil daquele povo, Deus levantava um libertador, um juiz, para libertar o seu povo. E enquanto neste período dos juízes, Deus levantava libertadores para as tribos de Israel, Deus estava conduzindo a história da família de Elimeleque e Noemi em meio às tragédias para providenciar o libertador de toda a humanidade, Jesus Cristo. Salmão, casado com Raabe, gerou Boaz. Boaz casou-se com Ruth a moabita.
E assim nós temos a genealogia de Jesus. Tragédias. Onde e quando elas acontecem? Acontecem o tempo todo, com pessoas boas, com pessoas ruins, com cristãos, com não cristãos. O que Deus está fazendo? Parece que Deus não está preocupado comigo nas minhas tragédias. Querido amigo, querida amiga, que essa história, a história da família de Noemi, nós possamos entender que Deus está muito preocupado conosco, mas principalmente com a nossa salvação. Se Noemi enfrentou tantas tragédias, mas Deus a consolou através do resgate de Boaz, Deus também nas nossas tragédias e na nossa vida diária, Ele também nos consola com a certeza do libertador, que é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus age na periferia da história. Deus te abençoe. Um forte abraço. Até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.